Abre então a sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 1. Nós estamos numa série de mensagens, sobre o capítulo 1, 2 e 3 de Apocalipse. E essas mensagens, elas são chamadas Cartas de Jesus para você. E hoje nós vamos continuar aprendendo sobre como Jesus se revela para nós através desse primeiro capítulo de Apocalipse. Como é um capítulo pequeno, eu vou lê-lo mais uma vez. O texto é bom assim, lê, relê, aprende, e é muito bom. Então, abre a sua Bíblia, deixa ela aí abertinha, tá? Em Apocalipse, capítulo 1, a gente vai acompanhar aí o texto. Vou ler na Nova Versão Internacional, que é a que eu uso, você sabe muito bem disso. Apocalipse, capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. E nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Verso 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. O que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus. Estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, quer dizer, no domingo, achei-me do Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta, que dizia: escreva no livro que você vê e envia às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. E entre os candelabros, alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, seus olhos eram como chama de fogo, seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que estão por vir. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Como eu já falei, estamos em uma série de mensagens sobre os 3 primeiros capítulos do livro de Apocalipse, que nós chamamos de as Cartas de Jesus para você. E pensando em carta, embora hoje em dia não seja muito usada, acho que mais ninguém escreve cartas. Até algum tempo atrás,
era muito comum se enviar carta para as pessoas, antes dessa nossa era tão tecnológica, né, tão information society que nós vivemos, de e-mails, redes sociais, WhatsApp, chamadas de vídeo. É um negócio espetacular, chamadas de vídeo, né? A Jaqueline ficou lá com a irmã dela no hospital, quando foi na segunda noite, já cheio de saudade dela, que ela só viria no outro dia, eu fiz uma chamada de vídeo para ela, não foi a mesma coisa que estar do lado dela, mas eu matei um pouquinho a saudade quando pude vê-la e falar com ela. Eu lembro quando eu era criança, gente, não faz muito tempo não, né? Faz aí só uns 40 anos. Fazer uma ligação telefônica interurbana era muito caro. Então era o quê? Mais barato escrever cartas. Eu tinha uma avó, ela morava em São Paulo, a mãe do meu pai, a avó Zezia, ela morava em São Paulo, e pelo menos uma vez por mês eu escrevia uma carta para ela. E amava quando ela respondia as cartas. O que eu quero dizer com isso, o que eu quero dizer contando isso, é que toda carta, claro, tem um destinatário e um remetente. Eu lembro, né, que no envelope da carta, a parte da frente, você tinha que escrever o destinatário, para onde, para quem a carta iria. E na parte de trás, vinha, né, até embaixo, assim, naquele envelope tradicional, com as bordas verde e amarela, remetente, quem estava enviando a carta. Praticamente, o conteúdo da carta só fazia sentido, só trazia algum significado, só realmente importaria se você, ao receber a carta, olhasse o remetente, olhasse quem enviou. Imagina se você recebesse, né? Lembra quando você recebesse uma carta que nem conhecia quem enviou? Lembra, o pessoal aí mais antigo, de como nós recebíamos propagandas pelo correio? Hoje a gente recebe propaganda por e-mail, no WhatsApp, tudo quanto é lugar. Você vai, o Facebook é cheio de propaganda, vai no Instagram é cheio de propaganda, o YouTube para o vídeo porque é cheio de propaganda. Mas, né, 20, 30 anos atrás, a gente recebia pelo correio mala postal, era uma mala postal. Eram propagandas. E qual era o destino dessas cartas? Porque a gente não interessava o conteúdo, o remetente não era conhecido. Essas cartas iam direto para a lata do lixo. Nós não tínhamos nem o trabalho de abri-las, só porque não nos interessava aquilo que o remetente estava nos enviando. Poderia ser até algo bom, poderia ser até algum produto, algum serviço interessante, mas como não conhecíamos o remetente, como não nos interessava, o destino da carta era o desprezo, era a lata do lixo. Por que eu estou lhe contando isso? Por que eu estou lhe dizendo isso? Eu estou lhe dizendo isso para ilustrar a mensagem da semana passada e a mensagem de hoje. Quando estamos vendo que Jesus, antes de revelar ao apóstolo João o conteúdo das cartas para as 7 igrejas da Ásia, e consequentemente todo o restante do livro de Apocalipse, o Senhor Jesus se revela, ele se mostra, ele se faz conhecer ao apóstolo João e a nós. Ele diz assim: olha, João, você vai escrever, mas o remetente sou eu. Imagina a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, de Tiatira, de Laodiceia, recebendo uma carta, está lá o remetente, é Jesus. Agora, preste um detalhe, atenção num detalhe. Quando o Senhor Jesus se revela, quando ele se mostra, quando ele se faz conhecer a João, ele se mostra não da forma que ele era, humano, sofrido, naquela cruz. Mas quando Jesus se revela a João, ele está agora se revelando glorioso, ressurreto, vencedor. Por isso que
Lá no final do capítulo 1, João fala, os cabelos de Jesus eram brancos como a lã, brancos como a neve, os seus olhos eram como chama de fogo, os seus pés eram como bronze, o som era como de muitas águas. Meus amados irmãos, isso é muito importante entender, porque não é mais aquele Jesus sofredor, não é mais aquele Jesus cravado naquela cruz, ensanguentado, sofrendo a morte. Agora, a visão que João tem é de um Jesus glorioso, um Jesus vencedor. Ele diz que tem as chaves da mão da morte do Hades. É um Jesus glorioso. E isso mostra que aquilo que Jesus iria revelar a João era algo espetacular, maravilhoso, tremendo. E isso é muito importante para nós. Isso é importante porque é uma mensagem preciosa, maravilhosa para a igreja. Conhecer o Jesus glorificado que aqui se revela no Apocalipse. Só para lembrar um pouquinho, bem rapidinho. Semana passada nós vimos que Jesus se revelou em 3 títulos que deram força à igreja do primeiro século e que dão esperança à igreja de hoje, como está escrito na primeira parte do verso 5. Acompanha comigo mais uma vez, Apocalipse 1, verso 5, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. Então nós vimos que primeiro, Jesus se revela como a testemunha fiel, e a igreja daquele tempo, e a igreja hoje, eu e você hoje, a igreja chamada a dar um testemunho fiel no mundo, mesmo que isso venha a trazer sobre nós perseguição, mesmo que isso venha a até nos tornar mártires. Lembra que eu falei que a palavra mártir tem a mesma raiz da palavra testemunha? Segundo, Jesus se revela como primogênito entre os mortos, e isso é sensacional. Isso é maravilhoso. Jesus ressuscitou muita gente, muitos foram trazidos de volta a Jesus, mas para morrer depois. Mas Jesus foi o primeiro a ser levantado dentre os mortos para uma nova vida indestrutível. Jesus está vivo para sempre. Jesus foi o primogênito dentre os mortos, porque ele é o primeiro da fila, e eu e você, nós vamos logo atrás, ser ressuscitados como Jesus, ter o mesmo corpo como Jesus. Terceira coisa que nós aprendemos na semana passada, Jesus é o soberano dos reis da terra. Os reis da terra, os governos, os sistemas políticos podem procurar destruir a igreja, podem perseguir a igreja, podem matar a igreja, podem tirar a liberdade, mas Jesus é o rei dos reis. Os reis humanos, os homens, os senhores humanos podem tentar dominar a vida dos crentes, mas Cristo é o Senhor dos senhores. Jesus dirige os negócios, Jesus dirige o destino das nações, Jesus governa sobre todos os reis da terra. Foi isso que nós aprendemos um pouco sobre a revelação que o remetente das cartas nos faz. Semana passada nós aprendemos sobre isso. Hoje, eu quero trazer para vocês um outro aspecto revelado no primeiro capítulo de Apocalipse, muito maravilhoso, abençoador, poderoso para a sua vida, um outro aspecto sobre Jesus, que ele mostra para nós, que ele ensina para nós, que vão te dar força e esperança. O segundo aspecto que a gente aprende sobre Jesus, no capítulo 1 de Apocalipse, são 3 ações de Jesus, que dão força à igreja de hoje. Vou voltar ao verso 5 do capítulo 1, mas agora a segunda parte do verso 5 e o verso 6. A segunda parte do verso 5 de Apocalipse 1 diz lá: Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam a glória e o poder para todo o sempre. Amém. Presta atenção. Olha para mim agora. Presta bem atenção.
a estes 3 títulos que nós vimos, semana passada eu recapitulei rapidinho com vocês aqui, de Jesus: testemunha fiel, primogênito sobre os mortos e soberano sobre os reis. João agora acrescenta de uma maneira maravilhosa uma menção dos atributos passados e futuros do nosso Senhor Jesus. João, ele se maravilha, João se admira com o Cristo que lhe é revelado. O coração de João se derrama em adoração. Porque, meu amado, minha amada, o Jesus que aparece agora para João não é aquele que João acompanhou junto a Pilatos. Não é aquele chicoteado pelos soldados romanos. Não é aquele carregando a cruz pela chamada Via Dolorosa nas ruas de Jerusalém. O Jesus que aparece agora para João não é aquele Jesus pendurado na cruz com uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, ensanguentado, sedento, cheio de ferimentos, com as costas todas arrebentadas por chicotada, com uma expressão terrivelmente dolorosa no seu rosto e sofrendo com o escárnio do povo. Não! O Jesus que agora se revela para João é um Jesus glorificado, é um Jesus poderoso, e que tem 3 atributos que são bênção para mim e para você. Quais são, então, esses 3 atributos de Jesus revelados aqui? E o que isso significa é abençoar a sua vida, a minha vida. Primeiro atributo que Jesus fala aqui: Jesus nos ama. Agora, presta bem atenção, perceba bem, meu amado, que o verbo que está aqui em Apocalipse 1:5 está no presente contínuo. Isso é, uma ação que se dá agora e que é contínua, não é uma ação pontual, que acontece e acabou. É uma ação contínua. Ele que nos ama. E o que isso significa? Cristo nos amou ao se sacrificar por nós no Calvário. Cristo nos amou ao ressuscitar. E Cristo continua nos amando para cuidar da sua igreja, para cuidar do seu povo. Cristo continua te amando, meu querido. Cristo continua te amando, minha irmã. E Cristo continua nos amando para vir nos buscar. O amor de Cristo é algo que permanece. Ele nos amou, ele ainda nos ama e nos amará para sempre. Uma das passagens que eu entendo que ilustram maravilhosamente, que ensinam poderosamente o amor de Jesus por mim e por você, é a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 8. Então, vamos ler esse texto. Abre a sua Bíblia, pode abrir com calma. Volta um pouquinho, você que estava aberto em Apocalipse, capítulo 1. Volta um pouquinho as páginas da sua Bíblia e abre lá, Filipenses, capítulo 2, versos 5 e 8. Esse texto me ensina, ilustra maravilhosamente, poderosamente o amor de Jesus. Filipenses 2, de 5 a 8. Paulo diz lá: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se. Presta atenção que Jesus fez: esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Rapidamente eu vou passar para vocês 5 verdades que eu aprendo aqui sobre o amor de Jesus a mim e a você e a todos aqueles que creem no seu nome. Em primeiro lugar, Jesus voluntariamente abriu mão dos seus direitos. Diz o verso 6. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se.
Jesus, antes da sua encarnação, ou seja, antes de se tornar homem, sempre foi co-igual a Deus, co-eterno, co-substancial com o Pai e com o Espírito Santo. Jesus sempre foi revestido de glória e majestade, é o que diz João capítulo 17, verso 5. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus é o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Está lá em Colossenses capítulo 1, verso 16. Pois nele, Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele, Jesus. Perceba, meu amado, Jesus não pensou em si mesmo. Ele pensou nos outros. Jesus, por te amar, abriu mão de sua glória, desceu das alturas e usou os seus privilégios para te abençoar, para abençoar a humanidade. Em segundo lugar, Jesus se esvaziou. Verso 7. O Filho de Deus deixou o céu, deixou a glória, deixou o seu trono, se fez carne, fez-se homem, se encarnou. Aquele que em seu estado pré-encarnado é igual a Deus, é a mesma pessoa que se esvaziou. E é muito interessante essa palavra esvaziou, o verbo grego se esvaziou. Ele literalmente significa tirar algo de um recipiente até que fique vazio. Ou então, derramar algo até que não fique nada. Paulo usa aqui a palavra mais gráfica possível para que se faça entendido o sacrifício da encarnação de Jesus e demonstre o quanto Jesus ama você. Ele derramou até que não ficasse nada, ele tirou algo até que ficasse vazio por amor a você. Terceiro lugar, também no verso 7 de Filipenses 2, Jesus serviu. O eterno Filho de Deus não nasceu em um palácio. O Rei dos Reis não nasceu num berço de ouro. Ele nem entrou no mundo por intermédio de uma família rica. Pelo contrário, o Rei dos Reis, Jesus, nasceu num berço pobre, numa família pobre, numa cidade pobre, e foi crescer num lugar pobre chamado Galileia, ao ponto de alguém dizer, pode vir alguma coisa boa da Galileia? Jesus nasceu numa manjedoura, cresceu numa carpintaria, morreu numa cruz, e a cruz, você sabe bem, era o modo mais humilhante de se matar alguém, de se condenar alguém. Somente os maiores criminosos, os piores criminosos, eram crucificados. Era uma morte dolorosa, uma morte demorada, uma morte humilhante. Jesus não veio ao mundo para ser servido, meu amado, mas para servir. Jesus não pensou nos outros apenas de forma abstrata. Jesus assumiu a forma de servo e ele serviu num amor que ele tem por você, incomensurável, impensável. Quarto lugar, Jesus se tornou em semelhança de homens. Veja bem, meu amado, o amor de Jesus é tão imenso por mim, é tão grande por você, por toda a humanidade, que ele quis sentir como nós sentimos. Veja bem, Jesus nos criou conforme a sua imagem e semelhança, mas para isso, para Jesus, o amor dele era tão grande que não bastou apenas ele criar o homem à sua imagem e semelhança, não foi suficiente para o tremendo amor de Deus pelo homem. Jesus precisava sentir como nós sentimos, ele precisava sofrer como nós sofremos, andar como nós andamos, viver como nós vivemos, para demonstrar ainda mais todo o amor que ele tem pela humanidade. E esse amor é tão incomensurável, isso aqui não se pode medir, que você sabe muito bem que ao ressuscitar, Jesus não ressuscitou apenas com a sua natureza divina, não podia, não tinha como. Ele ressuscitou também com uma natureza humana. Hoje, assentado à direita de Deus, Jesus carrega para
toda a eternidade a sua natureza humana na sua essência. Você não entende, então, que quando você ora, clama, pede a Jesus bênçãos, livramentos, ele não sabe muito bem a sua necessidade. Jesus sabe muito bem o que você está precisando, pois Jesus conhece não apenas pela sua onisciência, mas também pela sua experiência na natureza humana, aquilo que você está passando, aquilo que você está sofrendo, aquilo que você está necessitando. É o amor de Jesus para você, que ele revela em Apocalipse capítulo 1, verso 5. Mas ainda, uma quinta coisa, nós aprendemos sobre o amor de Jesus em Filipenses 2,8, que é o texto que eu acho que se expressa muito sobre o amor de Jesus. Capítulo 2, verso 8, ele se sacrificou. Jesus se sacrificou. Muitas pessoas estão prontas a servir outros, se isso não lhe custar nada. Mas se há um preço a pagar, muitos perdem o interesse. Jesus Cristo serviu sacrificialmente, foi obediente até a morte de cruz. Cristo se esvaziou, se humilhou quando se fez homem. Depois desceu mais um degrau nessa escalada da humilhação, quando se fez servo. Mas desceu às profundezas da humilhação, quando suportou a morte, e morte de cruz. Por seu sacrifício feito por amor, Jesus transformou a sua morte no símbolo mais glorioso do cristianismo. É o que diz Gálatas capítulo 6, verso 14. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que por meio do qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. O segundo atributo que Jesus revela para João aqui em Apocalipse 1 é que Jesus nos libertou dos nossos pecados. E devemos prestar especial atenção aqui aos tempos dos verbos usados. Perceba que Jesus diz que João nos ama, presente, esse presente contínuo, e nos libertou. Olha bem, presta bem atenção, não sei se você percebeu isso, vai entender agora. Olha que maravilha. Amar está no tempo presente. E nós vimos, significa que o amor de Deus em Jesus é uma realidade atual e que está sempre à nossa disposição. Mas, quando João se refere ao libertou, ele está no passado. Libertou-nos está no passado, num tempo no grego que não existe em português, que é o auristo, é um tempo que não tem no português, mas existe no grego, e esse tempo verbal significa uma ação realizada e completada no passado. Eu aprendo com isso que Jesus nos libertou dos nossos pecados numa ação decisiva na cruz. Eu e você fomos libertados de uma vez completamente do pecado. O que aconteceu na cruz, no momento do tempo, é uma janela que nos permite ver o amor eterno de Deus, o amor incessante de Deus, o amor imutável de Deus por mim e por você. Por isso, Jesus nos libertou dos nossos pecados no passado. Está pronto, está consumado. Terceiro e último atributo que eu aprendo aqui em Apocalipse capítulo 1, versos 5 e 6, revelando esse remetente Jesus, revelando esse Jesus glorificado, esse Jesus poderoso, esse Jesus ressurreto. É maravilhoso. Diz o texto, no verso 6, que Jesus nos constituiu o quê? Reino e sacerdotes. Perceba comigo agora a maravilha disto que Jesus está nos revelando por intermédio de João. Apocalipse, capítulo 1, verso 6, diz o quê? E nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. João está citando o Êxodo, capítulo 19, verso 6. Vós me sereis
reino de sacerdotes e nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Meu amado, Jesus fez duas coisas por nós. Nos constituiu rei e sacerdote. Assim como Deus firmou uma aliança com os israelitas no Monte Sinai e fez deles o seu povo, seu reino sobre o qual governou, também Cristo, por sua morte, ele ratificou, ele fez uma nova aliança, inaugurou um novo reino. A igreja de Jesus agora é a nova teocracia. Cristo reina sobre nós, nós somos o seu reino. Além disso, tanto no velho Israel como no novo, os membros do reino de Deus são sacerdotes. Nós usufruímos íntimo acesso a Deus e oferecemos um sacrifício espiritual da nossa adoração. A igreja não foi amada e libertada para nada. A redenção de Jesus, a ressurreição de Jesus, cria um povo sacerdotal. Nós, como crentes, como batistas que nós interpretamos a palavra de Deus, nós entendemos que com a ressurreição de Jesus, ele nos constitui no reino e sacerdotes, nós cremos no sacerdócio universal dos crentes. Nós não precisamos de ninguém para intervir a Deus por nós. Nós podemos estar direto na presença de Deus. O alvo do amor de Jesus é nos constituir reis e sacerdotes para Deus. Jesus nos ama, Jesus nos levanta da lama e depois nos coloca a coroa de um rei, ou a mitra, né? aquele chapéu de sacerdote, o maior pecador. Se você está se sentindo afundado na lama do pecado, na lama do desespero, na lama do erro, aquilo que faz com que o ser humano se sente nada, aquilo que o diabo diz no ouvido, você não vale nada, você não é de nada. Presta atenção, Jesus te constituiu reino e sacerdote, Jesus te ama, ele te tira dessa lama e depois vai colocar em você uma coroa de um rei, a mitra de um sacerdote. Nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, mas nós vamos ser corregentes com Jesus, nós vamos reinar com Jesus. Somos um reino, não apenas porque Cristo reina sobre nós, mas porque participamos do seu reinado. A mitra, né, esse chapéu do sumo sacerdote, tinha uma placa de ouro onde estava escrito santidade ao Senhor. E nós temos livre acesso a Deus, pois somos uma raça de sacerdotes reais. Perceba, meu querido, você quer título melhor do que este? Sacerdote real? Há quem queira ser o melhor nos negócios, há quem queira ser o mais famoso do mundo, há quem queira ser o mais poderoso do mundo. Tem aqueles que querem ser conhecidos e fazem questão de serem chamados por seus títulos. Doutor isso, professor daquilo, diretor isso, presidente daquilo. Eu quero salientar aqui que todos esses títulos são legítimos. Mas eu prefiro ser chamado, eu prefiro ser conhecido como sacerdote real do Rei Jesus. Porque ele me tira da lama do pecado, ele me lava com seu sangue, ele coloca em mim uma coroa de rei, uma mitra de sacerdote. Todo crente é um sacerdote, há um sacerdócio universal de todos os crentes. E isto é tremendamente maravilhoso, pois podemos nos apresentar com confiança, nós podemos nos apresentar com ousadia perante o trono de Deus, é o que diz Hebreus capítulo 4, verso 16. Olha que texto para nos dar força, olha que texto para nos dar confiança, olha que texto maravilhoso para nos levantar no momento de tristeza, de aflição, de desespero. Quando o inimigo diz que nós não valemos nada, Hebreus 4,16 diz, assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Perceba, concorda comigo, meu amado, minha amada, que não é muito melhor ser um sacerdote real do que um doutor, um professor, um presidente, um diretor?
seja lá qual for. É muito maravilhoso, é muito transformador, é muito abençoador eu poder me aproximar com confiança, com ousadia ao trono de Deus e encontrar ali a misericórdia e a graça que nos dê força, nos ajude em qualquer momento da necessidade. Porque por Jesus foi aberto a nós um novo caminho que é capaz de nos conduzir até a presença de Deus. Hebreus 10, 19 e 22. Diz isso lá. Olha o que diz lá. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Jesus nos constituiu reis ao nos transformar em filhos de Deus. Jesus nos deu o sacerdócio daqueles aos quais sempre está aberto o caminho rumo à presença de Deus. Que título maravilhoso! Que coisa maravilhosa que Jesus se revela para nós ao nos constituir reino e sacerdotes dele. Concluindo, e hoje nós aprendemos que o remetente das cartas do Apocalipse, Jesus, se revela em 3 atributos maravilhosos. Jesus nos ama, é o primeiro atributo. O segundo atributo, Jesus nos libertou dos nossos pecados. Nos ama e nos libertou lá no passado, está liberto. Ele joga no profundo mar do esquecimento. E o terceiro atributo, Jesus nos constituiu reino e sacerdotes. Para terminar, a historinha esperada e muito ilustrativa sobre o amor de Jesus. Conta-se a história de um trem de passageiros que certa noite fazia lá sua rota regular a caminho de Londres. As coisas que acontecem na Inglaterra, né? Choveu torrencialmente durante todo o dia. Veio à noite, um intenso nevoeiro desceu sobre a estrada de ferro, não dava para ver nada, e o maquinista seguia ali, ó, o caminho, levando o trem. De repente, o maquinista avistou uma pessoa com os braços abertos em desespero. O maquinista, então, freia o trem, que rangeu sobre os trilhos e foi parando até que parou. O maquinista saiu para investigar o que havia. Qual não foi a surpresa? Que a poucos metros à frente havia uma ponte que passava sobre um rio, e aquela ponte havia desmoronada devido à correnteza provocada pelas fortes chuvas que caíram todo dia. Daí, então, o maquinista e todos os passageiros procuraram, então, aquela pessoa que salvou a vida, que ficou lá na frente, balançando os braços, mandando o maquinista parar o trem. Queriam agradecer essa pessoa. Mas olha só que interessante, não encontraram ninguém. Não encontraram ninguém. Foi então que o maquinista foi examinar os faróis da locomotiva e deparou com uma cena muito estranha. Havia ali, grudado no farol daquele trem, uma grande mariposa de asas abertas. Ela estava já morta, colada ali ao farol. O maquinista então entendeu que foi o reflexo da agonia da mariposa presa ao farol que lhe serviu de aviso, entendeu? Este incidente da mariposa pode ser comparado ao amor de Cristo pela humanidade. O reflexo do corpo de Cristo, de braços abertos, sobre a cruz do Calvário, salvou e salva milhões e milhões de almas através dos séculos. E eu quero terminar perguntando a você, meu querido, perguntando a você, minha querida,
Seria por mero acaso que a tal mariposa surgira exatamente no momento oportuno? Claro que não. O amor de Jesus é maravilhoso. Que Jesus te abençoe rica e abundantemente. Amém?